Nossa leitura abriga-se no primeiro livro, primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 17 até o versículo 20. E eu guardo o amém de todos que estão com a sua Bíblia. Bom ver os irmãos com Bíblias, principalmente em papel, no culto, abrindo, seguindo. E nós temos como comodidade a projeção também, e não podemos deixar de ler e nem de observar o que é pregado e confirmar o que é dito para vocês, todos nós. Amém? Amém. Leitura. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, o chamado e conhecido Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando rapidamente, isto, logo as redes, sem pensar muito, seguiram Jesus. Senhor nosso Deus, diante dessas preciosas informações santas, do comportamento dos chamados e do comportamento do seu Filho amado, momento em que a igreja estava dando as boas-vindas aos homens, com o anúncio das boas novas. Que nós possamos, Senhor, sermos também pregadores do seu santo evangelho e também praticantes das boas novas. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer por poder pregar e ter a oportunidade de chegar até os ouvidos e adentrar no coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 17 diz: desde então começou Jesus a pregar. Se você for ver, ocorreram alguns acontecimentos da tentação de Cristo que nós não vamos abranger no momento. Mas chegou um determinado tempo que Jesus disse: agora eu vou começar a pregar o evangelho do arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. E nisso, Jesus viu dois irmãos, Pedro e André. Irmãos, e você que está presente, foi assim no início, sem festa, sem propaganda, sem inauguração com faixas e tudo mais. Jesus passou a exercer o ato inaugural da sua igreja no formato mais simples possível. E neste modelo de igreja permaneceu até o fim da sua rápida passagem entre nós. A simplicidade não sinaliza falta de atitudes, porque simplicidade geralmente manifesta contentamento e não pobreza. Tem pessoas que não têm muito, mas é contente com o pouco que tem. Tem pessoas que têm muito e não é satisfeito com o que tem. Então o simples pode ter ou não ter, ele é independente de posses. Na verdade é um estado do coração. E você pode mensurar como está o seu coração. Ainda imaturos, esses seus primeiros discípulos, eles foram obedientes ao chamado de Jesus. De homem tão fracos que eles eram, porque nós conhecemos a história deles, assim como tão cuidadoso, também Jesus foi com eles. Pois o caminho deles avançariam além dos seus dias vivendo com Jesus aqui na terra. O Senhor morreu e ressuscitou enquanto eles permaneceram neste mundo, até a morte de cada um.
permaneceram fiéis até o fim. Jesus pediu ao Pai em oração sobre eles, em João capítulo 17, e vamos ler apenas, verificar o verso 15. Na oração Jesus disse sobre os seus discípulos: eu não peço, Pai, que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não precisa tirar da terra, eles têm missão aqui, mas que livre eles do mal. Agora uma nova informação: a presença do mal. Jesus roga para o Pai que os livrasse deste estorvo. Deus atendeu a oração do seu filho, eles não cederam ao mal, a não ser o filho da perdição, o mundialmente conhecido traidor Judas Iscariotes, que nós conhecemos. Mas o império do mal não se aquietou por eles não se associarem com a maldade. Eles não tornaram parceiros da maldade. Então o império do mal foi implacável com eles. Eles não cederam ao mal e pagaram um alto preço pela fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir: a fidelidade nunca é de baixo valor, o preço é alto. Fidelidade não é nenhum produto de liquidação na sua vida, nem com Deus e nem com os amigos de Jesus, porque Ele é fiel. Jesus deu a sua palavra para eles, e com a posse da palavra de Deus, eles tornaram-se estranhos ao mundo. Nada mais importava para eles as coisas do mundo, ou o que o mundo poderia fazer com eles pelo ódio que fosse gerar. Eles não eram mais parte desse mundo, eles eram de Jesus. Em João 17,14, eu quero que você preste atenção o que Jesus disse na mesma oração que nós já lemos. Dei-lhes a tua palavra, isto é, aos seus discípulos, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim também como eu não sou do mundo, disse Jesus. Nas duas primeiras frases desse versículo, elas têm uma conexão de oração subordinada. A primeira oração está: dei-lhes a tua palavra. Jesus dizendo ao Pai: Senhor meu Pai, eu dei a palavra, as boas novas para eles. A consequência, o motivo do ódio foi por causa da palavra de Deus. Quando Jesus te chama, também, Ele quer operar em você uma transferência de reinado. Não só isso. Você passa a ser estranho ao mundo que era antes. E o mundo também vê ou te vê como um fora da vida deles. Nunca pense que será uma relação de afeto. Surtirá muito ódio por você ser de Jesus. Abro agora um parênteses. Agora, se você for um crente calado, os inimigos de Cristo serão simpáticos com você. Eles não serão seus inimigos. Uma pergunta durante esse sermão: você anda com uma boa amizade com o mundo? Se você anda numa boa amizade com o mundo e não fala de Jesus para ninguém, você não é obediente ao Senhor. Por isso que as pessoas não te odeiam, não têm implicância com você. Por isso os seus discípulos sofreram muito, porque eles pregaram muito. Quanto mais você fala de Jesus, menos as pessoas vão gostar de você. Eles nunca imaginaram, logo no início, o quanto seria penoso anunciar as boas novas. Primeiro, andar com Jesus, depois falar de Jesus e permanecer fiel até o fim. Esta é a missão para todos nós. Embora, irmãos, foi tudo muito rápido para aqueles simples pescadores, sem nenhum estudo teológico, mas de muita ação de obediência a Deus, do formidável mar da Galileia, cheio de peixes, eles tinham uma vida pacata,
naquele lago chamado de Tiberíades também. Provavelmente, irmãos, quase sem problema, como qualquer aldeia de pescadores. Uma vida tranquila. E naquelas vilas em torno do ambiente de pescaria, havia redes, barcos, peixes, comércio e muita conversa, sem nenhuma extremidade, violência. A província da Galileia distava mais ou menos, ou dista uns 100 quilômetros de Jerusalém, e ali era tudo muito bom para eles. A casa deles estava em frente ao mar da Galileia, seus pais eram pescadores, todos se conheciam, a pescaria era a fonte de sobrevivência deles, quase que um passatempo também. Viviam da pesca nesse imenso lago que peixe nunca faltava, a não ser quando Jesus negava da pescaria. Se sobreviviam da pescaria porque tinha muito peixe. Concorda? Também esse lago ele é abastecido pelo Rio Jordão, pelas neves derretidas do Monte Hermon. Então, irmãos, quem quisesse sossego naquela época, que fosse mudar, que fosse morar na Galileia. A partir de agora, depois desse chamado simples, ingênuo de Jesus, quase que nada sem haver de compromisso, a partir desses sims desses apóstolos, agora tudo passaria a ser de alto risco. Risco de morte, risco de prisão, de fome, de açoites, de perseguições. Ora só, irmãos, quem diria alguém de nós, ou quem pensa de trocar velhos amigos, morar na casa ao lado dos pais, do sogro, da sogra, dos primos, dos parentes, para depois ter desconhecidos inimigos querendo te matar? Quem é aqui que toparia? Como diz, a troco de quê? Qual a vantagem que você vai ter nisso tudo? Agora, no meio de muitas tempestades, quando o Senhor estava com seus discípulos ali no mar, aprenderam, começaram a exercitar o que era ser de verdade pescadores de homens. Eles não sabiam muito não. Em Mateus 4,19, Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Troca os anzóis, as redes, os barcos, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Os dois falam de pescaria, só que é um de peixes e outro de homens. Dá para perceber que tem diferença. Além do mais, tem consequências. Tem consequências. E ainda mais, a escola que Jesus passou para eles, eu vos farei, isto é, eu vos ensinarei, a escola foi presencial e real desde o primeiro chamado. Os discípulos não foram estagiários de Jesus. Não aprenderam num banco escolar. Irmãos, eles aprenderam a dirigir como um carro da salvação em movimento. Nunca sentaram em um banco de seminário para estudarem várias teorias de teologia e depois ir lá fazer provinha sentado numa escola, nos dias de hoje até com ar-condicionado, com tempo de fazer a prova. Não. As avaliações sempre foram no campo de prova, real. Caso caíssem, e como caíram, tinham que levantar e fazer do jeito certo. Quantas vezes caíram e aprenderam? Porque tudo foi muito rápido, muita atividade diária. Logo mais Jesus não estaria mais para prestar os ensinamentos para eles. E eles não gostavam dessa ideia, lembra? Quando Jesus disse que tinha que partir, houve um alvoroço entre eles. De forma alguma, não faça isso, o que nós vamos fazer?
Mas eles, além de não receberem diplomas, nem vestiram roupas de formatura, nem aconteceu festa de formatura. Não aconteceu festa de formatura para o apostolado. A última cerimônia foi a ceia em Jerusalém, lembra? E foi onde Jesus teve a oportunidade de comunicar que era o dia da sua despedida. E em um breve voltarei. E Jesus, na verdade, disse: agora vocês se cuidem, porque eu estarei convosco sempre. E ele avisara já antes, em João 16:13, que o Espírito Santo ia vir, aquele Espírito de verdade. E ele disse que ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A partir da chamada do Mestre, e agora no seu adeus, tudo mudaria. A economia dos peixes e a presença do Mestre seria deixada no plano passado definitivo, ainda que teve um tempo que depois da morte de Jesus eles voltaram a pescar. E Jesus chamou-lhes de volta. Sempre nós temos facilidade de voltar para as comodidades e não para os desafios. É normal acontecer isso, porque era tão bacana Jesus no barquinho com eles. Agora, como pescar numa tempestade sem Jesus estar presente? A vida deles e o lugar de atuação seria outro, para nunca mais voltar como era antes. Na verdade, irmãos, obrigatoriamente eles teriam que enfrentar outros mares revoltos, em voo solo, ou às vezes em dupla, às vezes em três. E eles conheceriam outras tempestades e teriam que descobrir outras moradas, às vezes fugindo. Na verdade, irmãos, estavam prestes para embarcar sobre o novo comando do Espírito Santo Consolador, Ensinador, agora morando neles. Interessante que Jesus até então estava junto deles, agora o Espírito Santo ia morar neles. Houve uma diferença. Eles aprenderam como nunca, e na verdade eles ensinaram para nós como nenhum outro. Não mais no mar adentro, acomodados nos barquinhos e suas redes, mas nos corações adentro, em todo o mundo, por muitos séculos. É a diferença. Se nas tempestades do mar da Galileia, dentro dos ingênuos barquinhos, nunca naufragaram por causa do Mestre, agora, com outras tempestades muito mais cruéis, o Mestre continuaria o mesmo ajudador. O poder vinha da mesma fonte. Então, em nenhum momento naufragaram. Pense assim da sua vida. Por mais revolta, por mais revoltoso que estão os seus acontecimentos, você acha que Jesus vai te abandonar? Você acha que Ele não está cuidando de nós? Claro que sim. E eu confesso por mim mesmo, irmão, às vezes é difícil entender. Mas eu também confesso para os irmãos que querer entender é um precipício. Melhor é aceitar e deixar Deus agir. Para todos nós, essas circunstâncias ela é favorável. Agora, esses simples pescadores tiveram que tornar-se mais ousados no Espírito Santo do Senhor e ousados pregadores, porque nós vimos que Jesus relacionou o ódio ao anúncio da palavra e eles não poderiam voltar atrás. Eles não cabiam mais na Galileia, agora eles tinham que sair da Galileia das nações afora. Isso é uma incumbência do Espírito. Pois quando o Espírito Santo toca em nós, para um destino, para uma atitude, nós não temos como dizer não. Porque nós tornaremos desobedientes
Porque, meus irmãos, se você quer obedecer o chamado de Deus para ir como enviado para algum lugar, nunca pense em comodidades, nunca pense em altos salários, em promoções. E aproveita para esclarecer à sua família que tempos difíceis provavelmente chegarão. Desafios não faltarão. É o sinal de que você está enfrentando os inimigos de Deus. Agora, se você quiser diminuir os inimigos, pare de pregar. Pare de pregar. Porque você, no campo deles, falar do que não é deles, vai suscitar ódio, perseguição. E a regra foi clara desde o início. Jesus nunca escondeu. Que no mundo nós teríamos mesmo essas atribulações. Mas um bom ânimo faz bem para todo mundo. Porque o bom ânimo é sinal da vitória. Que porque Jesus venceu, nós também somos vencedores. Amém. Se alguém está sendo preparado ou sentindo chamado para pregar o evangelho, e a vida, por exemplo, aqui não está boa, prepare-se para morar no deserto. Toda vez que nós mudamos de um lugar por causa da causa do Senhor, irmãos, nós enfrentamos dificuldades, porque é a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Nenhum dos 11 primeiros discípulos de Jesus toparia continuar com Jesus, caso não soubessem que a causa foi maior do que eles, do que a vida deles, do que o lugar de origem deles. Esses homens conhecidos entre nós, de nomes característicos, simples, como nós sabemos, abandonaram tudo e foram obedecer à chamada geral do Mestre. Não encontramos neles, nos discípulos do Senhor, em nenhum momento saudosismo dos tempos de pescaria na gentil Galileia, na gostosa Galileia. Saudades no coração tinha o povo no deserto, enquanto Moisés os dirigia rumo à terra da promessa. Os seus corações estavam atrelados à vida típica do Egito. Olha, irmãos, o pecado faz desgraças mesmo, pode ter certeza. O povo sendo carregado, conduzido por Moisés, preferiam ser escravos no Egito a serem futuros administradores de uma terra incrível, que dava de tudo. Não dá para entender. Mas o mal faz essas obras. Como diz o apóstolo, preferiram a maldade e não a bondade de Deus. O recado para todos nós, e você que está ouvindo essa pregação, seja discípulo, mas seja um voluntarioso anunciador das boas novas. Nunca podemos ser arrastados, crentes que se arrastam como o povo no deserto. Irmãos, tem crentes da nossa igreja que parece que está caminhando com Moisés no deserto, andam se arrastando, zangados, faltam no culto por coisa à toa. O que eu posso te dizer? Se você não mudar, vai ficar no deserto como o povo ficou. Bem simples. É trágico, mas tem que ser falado. Quem se arrasta para vir na igreja, tem que chamar para vir, tem que acordar. É como se tivesse o povo no deserto, sonhando com carne, sonhando com outras coisas, menos com a condução para o deserto. É realidade. Às vezes nós olhamos para o Velho Testamento e achamos que é uma coisa do passado, mas ele é tão presente na sua vida que está dizendo, isso é com você também, é comigo, é com cada um de nós. E falta pregador, falta anunciadores, não é só de púlpito, irmão, é na vida. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita, porque falta. Assim tomamos o remo entre todos os herdeiros do Mestre, pregando o Evangelho, apresentando os nossos nomes entre os santos para a pescaria, que ela não pare.
e que nunca falte pescadores de homens. Aqui nós relemos a reedição do Comando de Ordem Geral e Universal editado por Jesus, quando nós lemos, quando o ressurreto apareceu aos seus discípulos, que é a nossa leitura em Mateus, enquanto eles estavam reunidos, sentados em volta de uma mesa. E sabe como estava o semblante deles, irmãos? Tristes, decepcionados, chorando, desacreditados, devido ao aparente abandono de Jesus. Hora ou outra nós nos pegamos dessa forma. Aí vem Jesus e entra, sem bater na porta. Na verdade, irmãos, a faculdade que eles tiveram com Jesus foi incrível, mas a maioria deles faltou dessa aula. Estava lá, mas só de corpo presente. Eles precisavam de mais uma lição. Qual é a lição? Jesus nunca nos abandona. E eles esqueceram. Ainda que crucificado, ele não estava morto. Ele vive. Ele falou. Eles não entenderam. Em Marcos 16, 14 e 15, na segunda parte do 14 em diante, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração deles, por não haverem crido que nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui o motivo do ódio. Esse é o motivo do ódio, irmãos. Quando você ousa pregar de Jesus, seus inimigos vão brotar igual praga no campo. Eles precisavam de mais essa lição. Jesus nunca nos abandona, ainda que crucificado, ele vive e é fiel, ressuscitado dentre os mortos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, mas ele não para por aí. Ele te chama sendo fiel e ele te fará um crente fiel. Por isso que todos nós temos que verificar o chamado de Jesus, porque é impossível quem Jesus chamou ser infiel. Lição dada por Jesus, lição cobrada por Jesus. Na prática, eles nunca foram desamparados, nunca por Jesus. E não havia mais espaços para descrenças. Então, por que ter comportamento de coitadismo, coitadinho de mim? Porque Jesus morreu e nos deixou abandonados? Nós não podemos cair também nessa fraqueza. Sim, aparentemente tudo estava perdido quando olhava o cenário de Jerusalém, por exemplo. Lembra? Mas ele havia prometido ressuscitar para todos. Notamos que andar ao lado de Jesus é um bom ato, mas crer nas suas promessas é um excelente gesto de quem verdadeiramente nele crê. É diferente. Quanto a Jerusalém, nesses momentos da leitura que nós fizemos, que eles estarem tristes, incrédulos, a cidade também, a cidade do rei estava pasmada, atordoada. Jerusalém era o retrato da decepção, é como muitos crentes são. Todos aqueles espetáculos do seu julgamento e a morte foi relatado por 2 discípulos. Lembra aqueles 2 que estavam no caminho de Emaús? Eles estavam abandonando Jerusalém e não era para sair de Jerusalém, e eles estavam indo para a aldeia deles em Emaús, reclamando, lamentando. Diz que eles estavam tristes, cabisbaixos, desanimados. Não era só os que ficaram em Jerusalém, todos estavam desanimados. E aí, irmãos, nós sabemos da história. Jesus encontra com eles e passou a régua neles da medida da fraqueza. Perceba que negar-se a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis de serem rompidas. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É uma das barreiras mais difíceis.
Porque quando nós fazemos a chamada profissão de fé, vem a causa da profissão de fé, que é cumprir as ordenanças, as obediências do Senhor. Pois enquanto não ocorre o desprendimento do eu de cada um de nós, nos eventos mais significativos, nas provas mais árduas que passamos, é que nós vamos medir quanto de fé nós temos. Quanto de fé nós temos, ou até mesmo a ausência de fé necessária e acompanhando também a falta da esperança obrigatória. Crente que não tem fé, não tem esperança, torna-se descrente, não porta o amor principal de Deus. Por isso é que Jesus sinalizou com essas palavras em Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Que comentário gostoso de ouvir Jesus. Já pensou você ouvindo Jesus dizer? Você passa num lugar, lá está Jesus, e você ouve ele dizer: se alguém quer vir após mim. Que maravilha quando nós nos sentimos esse alguém. E ele diz: negue-se a si mesmo. Esqueça do seu nome, esqueça da Galileia, esqueça da sua pescaria, esqueça dos seus amigos, esqueça dos seus compromissos, esqueça daquilo tudo que foi tão valioso para você na sua vida, dos seus sentimentos, das suas paixões, esqueça tudo. Não há como Jesus te mudar se você não se renunciar. Esse procedimento, quando decidido, Jesus diz: fez isso? Agora tome cada dia a sua cruz e agora você vem atrás de mim, que eu te mostrarei o caminho que você deve ir. Amém. Irmãos, posso me delirar em algumas imaginações dos discípulos. Eles foram chamados, todos eles, um na coletoria, a maioria na pescaria, outros de um lado, outros do outro. Jesus ia chamando e foi formando um pequeno grupo de homens decididos. Por isso que nós não vemos em nenhum momento saudosismo neles em relação à amada Galileia, a terrinha querida. O melhor lugar do mundo para você morar, sabe onde é? É onde Deus te colocou. Não onde você nasceu, não onde você tem os seus amigos de infância, não onde você ganhou muito dinheiro, não onde você tem boas lembranças. Isso faz parte da nossa vida. Mas o melhor lugar do mundo é onde você está, certo que é Deus te colocou com uma missão de anunciar as boas obras. Se você é um servo de Deus, está em Pereira Barreto, está em Ubirajara, São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Bauru, Três Lagoas, você não está ali só para encher a membresia da igreja, porque você canta, porque você ora bem, porque você é um pregador. Você só está no lugar onde você está, primeiro porque é o melhor lugar do mundo para você. Às vezes é difícil de entender. E você tem uma missão, que é pregar e falar de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Os chamados dos discípulos continua sendo operado até hoje. Jesus quer discípulos. Apresente-se. Deus te abençoe. Amém. Amém.